Estamos de volta com Gente.com, hoje conversando com a atriz Maitê Schneider, essa bela transexual. Maitê, quando você se deu conta de que você não era como os outros meninos, também não era como as meninas, você via no espelho um corpo que você não queria. E aí você partiu pela loucura, porque eu só lendo eu falei assim, meu Deus, isso foi uma loucura. Foi. Na época eu não achava que fosse uma loucura, né? Na época eu achava que era o único caminho para eu conseguir me salvar, né? Porque eu me sentia um problema, tanto que por 2 vezes, quando eu era até 16 anos de idade, uma vez com 14, outra vez completando quase 16, eu tentei o suicídio, porque eu achava que era um problema que tinha que ser exterminado, porque eu causava problema para os meus pais, para todos os meus familiares, para o meu irmão, que era motivo de chacota sempre no meio das pessoas, porque eu tentava me enquadrar e ficar parecendo com o meu irmão, e não conseguia. Então eu entrei no judô, fiz 10 anos de judô, fiz 10 anos de escotismo, tudo para tentar imitar o meu irmão e tipo, tá, se eu sou assim, eu quero seguir uma vida que eu não tenha problema. Então não foi uma coisa muito fácil, muito harmônica, entende, Mirna? Daí eu chegava e falava assim, nossa, o que eu vou fazer com isso? Então, quando eu tentei esse suicídio, na segunda vez que eu tentei com 16 anos de idade, meu pai me levou a primeira vez numa psicóloga, e que daí ela falou pela primeira vez da questão, é uma transexual. E na época não tinha muito conhecimento através de internet, era muita pouca literatura que tinha sobre o assunto. A gente só ouvia falar na época da Roberta Close, mas era algo muito distante, assim, né, que tinha feito cirurgias fora. Vamos dar aqui a diferença de novo sobre transexual e homossexual, para a gente distinguir bem. Então, a parte da transexual tem muito a ver com a identidade, né, que é como a pessoa se percebe. Então, normalmente a transexual é aquela pessoa que se olha no espelho e não consegue ver a imagem refletida, como se fosse um vampiro que muitas vezes passa em filme, assim, que passa no espelho e você não vê nada. A transexual é mais ou menos a pessoa que se olha no espelho e não consegue encontrar essa identidade através do seu corpo, não tem harmonia nenhuma, entende? O homossexual tem a ver muito mais com o desejo. Então, normalmente são homens que gostam de outros homens ou mulheres que gostam de outras mulheres. Tem muito mais a ver com o desejo do que com a identidade. Elas se percebem como elas são, homens ou mulheres, só que gostam de homens ou mulheres, né? Tá. Agora, no caso da transexual, não tem a ver com a questão do desejo, da parte sexual, tem a ver com a identidade, de como ela se percebe enquanto pessoa, enquanto gente no mundo. Ela não consegue se enquadrar dentro daquilo que ela vê. E muitas vezes, para algumas transexuais, simplesmente colocar uma prótese, não precisa chegar até a cirurgia. Várias transexuais, inclusive, que todo mundo pensa normalmente que transexual é aquela que chega a fazer a cirurgia, mas tem transexuais que não precisam fazer a cirurgia porque elas só querem mudar o seu biotipo físico sem chegar até o caso da cirurgia. No meu caso, a primeira coisa que me incomodava era a questão do genital. Então foi a primeira coisa que eu fui fazer, tanto que quando eu fui fazer isso que você falou de loucuras, isso de novo, meu Deus. E que na época eu achava o caminho mais certo, eu mesma fui estudar na internet e estudei em vários sites e tudo, e eu comprei um bisturi, comprei fio de sutura e comprei anestesia de dentista numa clínica que vende produtos médicos e tudo, e eu mesma fui fazer a retirada, porque para mim aquilo era a fabricazinha, seja de hormônios masculinos, seja do que me mantinha presa naquele corpo, e eu mesma fui em casa, peguei um bisturi, botei anestesia de dentista e fiz, hoje em dia eles chamam de orquiectomia, né, que é a retirada dos testículos, né, da parte que produz os hormônios, só que não deu certo, né, porque eu tinha um amigo que trabalhava na época na Santa Casa e eu avisei ele, olha, tá aqui a chave de casa, mas não avisei o que eu iria fazer, porque senão, logicamente, ele não ia deixar eu fazer a cirurgia. E se eu não te ligar em 20 minutos, me procure na minha casa, que fica mais ou menos 1 quadra de distância da Santa Casa. E fiz o primeiro corte, né, passei e não aconteceu nada, daí eu falei, eu acho que eu vou fazer um corte mais fundo, apliquei mais anestesia e fiz um outro corte com bisturi. Eu só sei que quando eu acordei eu já estava na Santa Casa, entende? Que eu tive lógico, era uma região muito vascularizada, eu tive uma perda muito grande de sangue. E quando eu acordei, inclusive familiares e tudo achavam que era uma outra tentativa de suicídio, né? E eu nem contei que era simplesmente para tirar essa parte masculina que me incomodava tanto, né? Então foi algo que hoje eu sei que é uma loucura, que nem você falou, mas que na época para mim era a única coisa que podia me libertar dessa tortura que eu acabava vivendo. Você queria se livrar. Totalmente. Mas continuaria com o órgão Continuaria, masculino? porque eu sabia que eu precisava do órgão, eu já tinha lido entrevistas que eu precisava manter o órgão, inclusive para fazer esse novo órgão que era feito, dessa neovagina que a gente chama,
eu precisava de parte desse órgão. Então, eu queria tirar aquela fabricazinha de hormônios, entende? Que era o que produzia pelos, que era o que produzia voz masculina. Então, eu queria tirar essa fábrica de hormônios a princípio só. Então, era para tirar simplesmente essa parte do testículo, né? Bom, e apesar desse susto todo, você não parou. Você deu mais um passo que também foi muito complicado. Foi. E eu acabei um ano depois que cicatrizou tudo, que tudo ficou, entre aspas, normal de novo, com saúde já equilibrada, tudo. Eu fiquei sabendo de uma amiga minha que morava em Foz do Iguaçu, e essa minha amiga, ela tinha feito numa clínica no Paraguai, que levando os laudos médicos e etc., dessa junta de médicos, eles faziam gratuitamente. Não pensei duas vezes, comprei passagem daqui para ir para o Paraguai, né? Viajei lá 11 horas daqui para ir até o Paraguai, peguei um ônibus, ela me levou nessa clínica e começou um outro calvário na minha vida, e era uma clínica bem decente, assim, não era, porque quando eu falo clínica no Paraguai, fica parecendo que, tipo, eu fui num muquifo qualquer, e não, era uma clínica super decente, que eles tinham já esse know-how de fazer esse tipo de cirurgia, só que no primeiro ele fez, e ele faz acordado toda a cirurgia, então você tem uma leve sedação simplesmente anestésica local, e ele foi me explicando algumas coisas do que ele ia fazer nesse procedimento, e no meio desse procedimento eu tive 2 desmaios, né? E daí ele falou que não ia fazer a cirurgia, eu falei para ele, você vai fazer, porque eu não vou voltar para Curitiba do jeito que eu vim, né? Então, eu até forcei o médico nessa situação. Meu Deus, isso devia ser uma tortura para você chegar a esse ponto. Muito grande, muito grande. E ele acabou fazendo a cirurgia, então ele retirou essa parte masculina, né, toda. Inclusive, um dos testículos eu deixei lá no Paraguai, o outro testículo eu trouxe, porque eu até perguntei para ele, eu falei assim, olha, não podem reimplantar o testículo? Ele falou assim, olha, se acharem até 12 horas e mantiver num gelo, tudo tal, pode haver a possibilidade de um reimplante. E eu fiquei pensando assim, eu falei, não, eu vou... Então, você pode deixar aqui no Paraguai, pode jogar fora, e o outro eu vou levar para Curitiba. E eu vim no ônibus 12 horas, né, viajando de novo, recém-operada, com drenos ainda da cirurgia toda, e tinha uma senhora do meu lado, uma senhorinha do meu lado, e eu vim com ódio amassando aquele testículo, assim, eu vim amassando 12 horas, amassando, assim, e daí eu joguei na rodoviária de Curitiba. Quando eu cheguei, eu falei, bom, então 12 horas de distância, agora não vão reimplantar nunca isso, entende? Era como se você estivesse matando aquilo dentro de você. Totalmente. Aos poucos, para ficar bem... Sabe, para não ter mais como aquela pessoa renascer, aquela pessoa que para mim sempre foi para mim sofrimento, sempre foi tida como chacota, sempre foi tida como uma pessoa que era suja, maldita e que não merecia nem estar no mundo que a gente vivia. Gente, a gente conta essas coisas, mas não imagina o sofrimento na cabeça dela, o que isso causou psicologicamente, enfim. Eu vou fazer outro intervalo comercial e a gente volta contando também sobre a carreira de atriz, ela que está em cartaz, está preparando um monólogo e já fez 14 cirurgias, né? A gente já volta.